Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é José Carlos e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu artigo em conjunto com o professor Walter Bataglia sobre o uso de vinhetas em estudos qualitativos, uma análise da aplicação e uma pesquisa da área de administração de empresas. Então, vamos lá. A proposta desse estudo é investigar as implicações metodológicas do uso da técnica de vinhetas, em particular a sua aplicação no âmbito da investigação qualitativa na área de administração de empresas. Esse estudo foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, nós fazemos uma extensa revisão teórica com o objetivo de entender como as vinhetas são utilizadas, quais são seus elementos, como elas são desenhadas, enfim, qual a sua definição teórica. E na segunda etapa desse artigo, nós buscamos analisar a sua aplicação em um estudo prévio de nossa autoria na área de administração de empresas. Vamos discutir agora os principais elementos teóricos que sustentam as nossas argumentações nesse artigo. As vinhetas geralmente são tratadas na teoria como uma técnica de coleta de dados em que o participante é convidado a se posicionar a respeito de breves descrições de uma dada situação social, que pode ser real, ou que pode ter personagens hipotéticos, mas, sem dúvida nenhuma, sempre sobre situações específicas. As vinhetas também podem vir a consistir em outras formas de estímulos aos participantes, como, por exemplo, vídeo, imagens sobre pessoas ou situações e estruturas que podem fazer referências a pontos importantes do estudo de percepções, crenças e atitudes. Existem ainda as vinhetas conhecidas como vinhetas de narrativa contínua, ou incrementais, que são construídas a partir de um cenário com uma série de etapas, onde os participantes são convidados a se posicionar e a comentar sobre cada evolução da progressão da história sob a perspectiva de um estudo interativo, onde as escolhas dos participantes afetam o desenrolar da história. As vinhetas são utilizadas para identificar o julgamento do respondente sobre o que seria próprio fazer em uma dada situação social de interesse. E nesse aspecto, a vinheta é um instrumento muito interessante para pesquisar percepções. Os participantes, então, são convidados a fazer enunciados, sobre um conjunto de circunstâncias que envolve essa dada situação estudada. A eficácia das vinhetas reside justamente no fato da sua capacidade de provocar discussão, de ser um ponto de partida para a discussão, um início, discussão, incentivando o quê? Resolução de problemas, tomadas de decisões, julgamentos, aumentando a consciência de si, do participante e dos outros ao iniciar esta reflexão. Portanto, as vinhetas são empregadas ou de maneira isolada ou de maneira integrada com outras técnicas de pesquisa, como, por exemplo, a observação ou a entrevista, ampliando as possibilidades de geração de dados que não seriam de maneira nenhuma explorados por meio de uma técnica específica, ok? Então, as vinhetas, dentro aí de um conceito de triangulação de dados, são uma técnica bastante interessante, quando utilizada de maneira composta com outras técnicas, como, por exemplo, a observação ou a entrevista. Bom, até aqui discutimos o que são vinhetas, a importância do seu uso, como ela é usada, porém, é bastante importante discutir que aspectos nós temos que considerar ao desenhar estas vinhetas. E aqui nós tomamos o cuidado de, a partir da nossa revisão teórica, listar quais seriam os principais desses aspectos. O primeiro é que a situação de estímulo ela deve ser elaborada de maneira a representar cada uma das dimensões teóricas de interesse. Cada situação de estímulo
deve ser o mais detalhada possível e deve ser desenvolvida com base na literatura, se aproximando ao máximo de uma decisão ou julgamento a ser tomado na vida real do participante. Então percebam dois aspectos aqui importantes. O primeiro é que essa situação que nós estamos estudando, ela nasce lá na literatura, mas é importante, para que a vinheta seja um instrumento efetivo, que essa situação se aproxime ao máximo da situação real que o participante vivencia. Então, nesse aspecto, tem aqui a opção número 3 que nós explicamos aqui, né? Que quando nós temos restrições de escrever esta situação real, nós podemos lançar mão do uso de colaboradores que sejam especialistas nessa situação. Esse é um dado bastante importante. Outro ponto é que é importante a realização de um pré-teste, justamente para garantir a aderência entre essa situação de estímulo e a situação real estudada. As vinhetas precisam conter um contexto, e esse contexto tem que ser o suficiente para que o participante possa compreendê-lo, mas ela também deve ser vaga o suficiente para ser o ponto de partida da reflexão desse participante. As vinhetas devem ser apresentadas num formato adequado. Existem, como nós vimos, né, a vinheta na forma de narrativa, mas também existem outros formatos possíveis, né? E a gente deve sempre buscar usar o formato mais adequado para aquela situação que nós pretendemos estudar. E, em algumas circunstâncias, pode ser desejável incluir uma vinheta de controle para ver se surgem quaisquer diferenças significativas em relação às posições dos participantes. Bom, outra questão importante que se coloca é: existem limitações ao uso de vinhetas? Sem dúvida que sim. Alguns teóricos colocam algumas limitações metodológicas e teóricas, né, ao uso dessa técnica. A principal delas é o fato das vinhetas serem artificiais, né, porque elas são uma simulação de eventos reais. De fato, essa é uma questão importante, porém, elas se constituem uma questão restritiva ao uso de vinhetas? Sem dúvida que não. Né? Como instrumento de pesquisa, as vinhetas não precisam espelhar completamente a situação real, e eu nem acredito que isso seja possível. Mas o importante é que ela sirva como ponto de partida para a reflexão do participante. Sobre esse aspecto, nas discussões finais, eu vou me alongar um pouco mais. Outro aspecto que também é colocado é a distinção entre aquilo que o participante diz fazer, ou seja, aquilo que ele acredita, e aquilo que ele efetivamente faz. É outro aspecto importante a ser considerado, mas devo lembrar sempre a vocês que a vinheta ela não vai ser usada de maneira, ou ela geralmente pode até ser usada, mas geralmente não será usada como um único instrumento. Né? Ela será usada em conjunto com outros instrumentos, né? O que é uma forma bastante interessante de você atenuar essas questões, né? Para poder balizar melhor a posição do participante. Enfim, essas são as duas principais limitações de uso teórico que são colocadas sobre as vinhetas. Por fim, ainda dentro da abordagem teórica, eu gostaria de discutir o que nós chamamos aqui da trilha de decisão de Wilson e Wiley de 1998. Né? Por ocasião dos estudos de Wilson e Wiley, esses autores desenvolveram uma trilha de decisão, né? um modelo conceitual para a aplicação da técnica de vinhetas em pesquisas. Né? E eu gostaria de discutir um pouco porque, ao final desta etapa, que é uma etapa marcantemente teórica da apresentação e também do meu artigo, a gente nós propomos aqui um novo modelo, uma evolução desse modelo conceitual. A abordagem teórica, dentro dessa abordagem teórica, Wilson e Wiley propõe o seguinte: basicamente, né, como nós podemos ver aqui, nessa
nessa primeira camada aqui, né, nesse primeiro layer aqui, nós temos o quê? A obtenção de permissão, tanto no caso do estudo deles, né, tanto das autoridades locais quanto da comunicação. Ou seja, um estágio importante, né, a obtenção de permissão dos participantes. Né? A identificação das áreas de interesse, né, no caso aqui era um estudo sobre a AIDS, né? E a partir da identificação dessas áreas de interesse, ele parte para a construção da vinheta, né, em colaboração, né, com essas autoridades, com especialistas no assunto. Então, ou seja, a questão aqui importante é que a vinheta tem que remeter a uma situação real, né, e para tal, às vezes, nós, como pesquisadores, precisaremos aqui contar com a colaboração de especialistas nessa dada situação. Uma vez construídas as vinhetas, né, você parte para a coleta de dados. Né? Com a revisão teórica, a gente percebeu aqui uma oportunidade de fazer uma proposição, né, de uma atualização dessa trilha de decisão de Wilson e Wiley de 1998. Então, essa figura aqui, ela, na verdade, é uma proposta nossa, né, dos autores, com relação a essa trilha de decisão original. Nós começamos no mesmo ponto, ou seja, com a obtenção da permissão dos participantes, mas percebam aqui a primeira diferença. Nós trabalhamos ao mesmo tempo, a partir dessa permissão, com a identificação das dimensões teóricas de interesse e a identificação e detalhamento das situações de estímulo. Quer dizer, a gente parte desse momento para isso. Quando eu tenho claramente quais são as minhas dimensões teóricas, ou seja, quais são aquelas, né, dentro da teoria, aquilo que me motiva, aquilo que está me fazendo com que eu busque, quais são os problemas que eu quero verificar, né, e eu tenho o detalhamento das situações de estímulo, eu parto para a construção de vinhetas, onde eu poderei ou não me utilizar aqui do envolvimento de especialistas para garantir a aderência. Né? Tendo estas vinhetas, eu faço um pré-teste, ainda a ideia é que é garantir a aderência da vinheta à situação real, e só após esse pré-teste, a gente parte para a coleta de dados. Este estudo que nós analisaremos agora, a partir do próximo slide, ele se utilizou desta concepção revisada da trilha teórica de Wilson, da trilha de decisão, desculpe, de Wilson e Wiley de 1998. Bom, enfim, a partir desse momento, né, a gente começa a análise de um estudo na área de administração. O estudo analisado foi, como eu disse para vocês, né, o estudo de Kirschbaum-Holtz, 2014, que utilizou-se da técnica de vinhetas para explorar, né, a maneira que indivíduos interpretam situações em que há ambivalência nas características relacionais com parceiros. Ou seja, esse estudo, né, está verificando relações entre confiança e controle, na verdade, e ele quer saber, dentro dessas parcerias comerciais, ele está explorando especificamente situações de dissonância, aqui usando a teoria de dissonância de Festinger, de 1964, e verificando como é que os parceiros interpretam essas situações de dissonância. Para explicar esse contexto, esse estudo, né, vai investigar, né, como os indivíduos em uma organização produtora de software, ela focou, né, em uma organização de serviços que produz softwares na área de tecnologia da informação, e como esses indivíduos fazem o quê? Eles interpretam as situações transacionais concretas e elaboram suas percepções das relações entre confiança e controle. As vinhetas, nesse caso, foram apresentadas aos entrevistados e, a partir delas, coletaram-se relatos qualitativos que exibem como seus pressupostos indagações que conduzem ao fechamento das situações. Ou seja, a ideia é que o participante aqui, ele possa dar um fechamento para uma dada situação. Então, portanto, as vinhetas são situações abertas, né? Elas não são fechadas. Quem deve fechar, conduzir ao fechamento, é o participante.
Aqui podemos ver um exemplo de uma vinheta utilizada neste estudo. Nesta vinheta é colocada a seguinte história: uma empresa A prometeu o desenvolvimento de um componente para uma empresa B e, após vários atrasos, a empresa B continua, né, a manter o projeto em andamento, apesar, né, da empresa A estar falhando. Por quê? Porque ela tinha um histórico positivo de entregas. E a partir desta vinheta é solicitado que o participante se posicione. Percebam o seguinte, né? A categoria teórica de interesse aqui é confiança como resultado de interações passadas versus expectativas subjetivas futuras. Aqui está se buscando entender como é que a confiança se sustenta baseando-se na reputação de um determinado parceiro dentro de uma parceria, dentro de uma aliança, né? E a projeção dessa expectativa para o futuro. Chama a atenção para dois aspectos aqui. O primeiro deles, com relação à vinheta propriamente dita, é que, percebam, né, os autores criaram aqui breves histórias com personagens hipotéticos e que remetem a uma situação real dos participantes. É fato, um gerente de projetos vivencia essa situação e essa situação faz parte da vida dele. Essas situações não são completas. Eles exigem a interpretação desse participante, desse gerente do projeto, para dar sentido a essa situação. Então, ele vai ter que se posicionar aqui e explicar essa história, né? Outro aspecto que vale a pena chamar a atenção é que cada vinheta corresponde a uma situação teórica específica, uma situação teórica de interesse, algo que, né, que previamente eu verifiquei na teoria e que estou buscando verificar neste estudo. Esse aqui é um bom exemplo de uma vinheta. A que discussões e conclusões nós conseguimos ter com esse estudo, né? Primeira coisa, nesse estudo, né, foram analisadas vinhetas, né, com a finalidade de explorar conhecimento socialmente adquirido e práticas interpretativas dos participantes. O uso das vinhetas dessa maneira vai levantar questões tanto teóricas quanto metodológicas. E esse trabalho aqui foi uma tentativa de endereçar parte dessas questões. Não tivemos aqui a pretensão de maneira nenhuma de chegar a um fechamento dessas questões, né? A questão aqui foi realmente delinear uma possível abordagem do uso de vinhetas em pesquisas qualitativas na área de administração da empresa. Como já discutimos, uma série de estudos mostram a importância das vinhetas como ferramenta útil para elucidar os processos e significar as interpretações realizadas, né? E essa foi mais uma tentativa nesse sentido. Por fim, nós acreditamos que a gente conseguiu demonstrar, por meio de análise de um estudo empírico, que as vinhetas consistem em uma técnica de coleta de dados importante a ser considerada em pesquisas qualitativas. E como foi argumentado, ao sugerir aos participantes que esses se posicionem perante as vinhetas que forem oferecidas, assuma-se que os participantes irão reinserir estas narrativas em seu próprio contexto, de maneira que possam, né, que possibilitam um diálogo mais próximo com a ideia da pesquisa qualitativa, em que o pesquisador e o sujeito constroem mutuamente o material de pesquisa. Mais ainda, sobre as limitações apontadas na teoria, como eu disse para vocês, eu gostaria de discutir isso em especial, a distância entre a crença e a ação, né, é realmente algo que deve ser considerado. Porém, nós argumentamos aqui nesse artigo e defendemos a ideia que o uso de vinhetas, de alguma maneira, nos aproxima muito mais à ideia de que o que fazemos é reflexo de como percebemos a realidade ao redor. Não há dúvidas que as vinhetas não espelham por completo a realidade. E, como eu disse para vocês anteriormente, eu nem acredito que isso seja necessário, pois, como instrumento de pesquisa, não é necessário que assim o façam. O fundamental é que as vinhetas sirvam como ponto de partida para a reflexão e, a partir dessa reflexão, se construa, né, a narrativa. Por fim, acreditamos ter podido contribuir com as futuras pesquisas do campo a avançar o modelo de trilha de decisão proposto por Wilson Lai em 1998, e dessa maneira facilitando a melhor compreensão dos fatores que envolvem a aplicação e a construção
de vinhetas para o uso em pesquisa. Sendo assim, eu gostaria de encerrar minha apresentação agradecendo a todos vocês. Essa é uma maneira, sem dúvida nenhuma, nova para mim de fazer a apresentação em congresso. Me coloco à disposição, aqui estão o meu e-mail e do professor Walter, né, jcholtz@gmail.com e batagliaw@gmail.com. Estou à disposição de vocês para contatos, para trocar ideias sobre pesquisa qualitativa com o uso de vinhetas. Muito obrigado a todos e até mais.